Amém, irmãos? Amém. São os irmãos com a parte do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Como é bom a gente estar na casa do Senhor, né? Estar aqui na presença de Deus para louvar e agradecer o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmos 46. Louvado seja Deus. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 3. Salmos 46, do versículo 1 ao 3. Vamos ficar em pé para a gente fazer a leitura da palavra do Senhor. Amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espemugem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Eu vou ler novamente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar? Aqui diz no versículo 1 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E outras versões diz socorro bem presente nas angústias. Então a Bíblia diz aqui que nós vamos passar por tribulações, porque diz que Deus é presente nas angústias e Deus é presente nas tribulações. A Bíblia, em maneira nenhuma, a palavra do Senhor diz que nós não vamos passar por momentos de dificuldades. Mas aqui a palavra do Senhor diz que na tribulação e na angústia, Deus é o nosso socorro. Que na tribulação e na angústia, Deus é a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio. E Ele é socorro bem presente nas tribulações. Hoje faz 20 dias que a minha mãe faleceu. E hoje de manhã eu acordei muito triste, conversando ali com um primo meu pelo zap. E eu muito angustiado, muito difícil. E ali um irmão me mandou essa palavra, o versículo 1 e 2, né? Quando foi logo em seguida, a irmã Nilza colocou no grupo da igreja essa palavra. Quando faz umas 11 horas, o pastor, a mesma meditação nessa palavra. Então a gente vê o cuidado de Deus, a força do Senhor, né? A palavra do Senhor diz que nós não vamos passar. Em nenhum momento a Bíblia diz que nós não vamos passar por momentos de tribulações e de angústias. Nós vamos passar sim, mas uma certeza nós temos no nosso coração, que na tribulação, que na angústia, que na bonança, na felicidade, na tristeza, seja lá o momento que for, Deus está comigo e Deus está com você. Então a gente não pode desistir de buscar a Deus, porque Deus ele é socorro bem presente nas tribulações. Quando a gente não aguenta mais, quando a gente não tem mais para onde ir, o que fazer, para onde correr, Deus ele está ali do meu lado e do seu lado. E nós só estamos aqui porque, como diz a palavra do Senhor, até aqui, esse Deus grande, esse Deus poderoso, ele tem nos ajudado. Então nós temos muito a agradecer a Deus por tudo. Vamos passar lutas, vamos passar por tribulações, mas Deus é maravilhoso. Deus é grande, Deus é poderoso. E para onde poderíamos ir, irmãos, se não fosse junto da presença de Deus? A gente pode ter tudo nesse mundo, mas o que a gente precisa ter em primeiro lugar é a presença de Deus. A gente precisa buscar esse Deus ele é maravilhoso. Porque quando a gente não tem mais o que fazer,
quando a gente não tem mais onde buscar forças, Deus, Ele é a nossa força, né? Quando a gente não tem mais forças, quando a gente, Senhor, eu não aguento mais, aí Deus vai e diz: eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza, eu estou com você em todos os momentos da sua vida. E quantas coisas, irmãos, nós que estamos aqui já passamos, por quantas dificuldades, lutas, adversidades já passamos, e eu não sou irresponsável de dizer que não vamos passar por outras, vamos passar por muitas dificuldades, mas em meio a todas essas lutas e todas essas dificuldades, nós temos a certeza que Deus está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Podemos dizer, como diz o versículo 7 e o versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Então eu convido a ficarmos em pé nessa noite, vamos louvar o Senhor. Eu convido o grupo de louvor. Enquanto o grupo de louvor se aproxima, eu vou fazer uma oração neste momento. Maravilhoso Deus, soberano Pai, nessa noite, Deus, queremos agradecer ao Senhor. Deus, no nome de Jesus, ó Deus, queremos clamar ao Senhor, Deus, pelo Teu socorro, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Senhor, nessa noite, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, e tudo que seja feito aqui, meu Deus, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Deus, nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso lugar seguro. Tu és aquele Deus que estende as Tuas mãos para aquele que está caído, para aquele que está triste, para aquele que está abatido, porque Tu és a nossa força, Tu és o nosso alto refúgio. Então nessa noite, Deus, assim como o salmista declarou, nós queremos declarar no nome do Senhor Jesus Cristo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E para onde nós iremos, ó Deus, se não for para a Tua presença? O que nós devemos buscar, Senhor, se não for a Tua face? Ó meu Deus, muito obrigado, porque em momentos difíceis, em momentos bons, seja lá o momento que nós vimos passar, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Muito obrigado, Deus, eu sou grato ao Senhor, por o Senhor, Deus, ter cuidado de mim, por o Senhor, Deus, estar fazendo uma grande obra na minha vida. Eu sei que a grande obra, Senhor Deus, a boa obra que o Senhor começou na minha vida, na vida dos meus irmãos, há de ser aperfeiçoada. E naquele grande dia, Senhor Deus, nós nos encontraremos com o Senhor. E o Senhor vai dizer: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Nós estamos aqui, Senhor Deus, porque nós precisamos do Senhor. Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Nós não queremos, Senhor Deus, não somente estar aqui só por estar, mas nós queremos sair daqui tocados pelo Senhor. Deus, nessa noite, Deus, renova as nossas forças, traz alívio, Deus, para a alma daquele que está aflito, renova as forças daquele que não tem mais nenhum vigor, traz alegria, Deus, ao coração daquele que está triste, e que um só Espírito, Deus, que juntamente com os anjos, como adoram ao Senhor, nós vamos declarar que Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Muito obrigado, Deus, nós te louvamos nessa hora, e nós já te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, toma o teu lugar, um lugar, Senhor Deus, de honra entre nós, porque tudo aquilo que é feito aqui, meu Deus, é tão somente para a honra, é para a glória e a adoração do teu santo e maravilhoso nome, Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Nós te amamos e nós declaramos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor nós não somos nada. Nós precisamos do Senhor acima de todas as coisas. Muito obrigado, Deus, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Nós nos irmãos para a
E como disse Geiso, Ele é o nosso refúgio, o nosso Deus, é o socorro bem presente nas nossas vidas. São tempos difíceis, dias difíceis, que todos nós temos enfrentado, né? Não só uma ou duas famílias, mas todos nós temos enfrentado em meio a essa pandemia, em meio a percas, mas nós temos nos refugiado naquele que tudo pode. E nesse Deus nós encontramos forças, nós encontramos vigor para prosseguir. Eu posso dizer que o nosso Ebenezer tem estado conosco, Ele tem nos ajudado até aqui. E se eu e se você está em pé, é porque o braço forte desse Deus tem nos sustentado. Mesmo quando estamos chorando, né, angustiados como disse Geiso, mas quando nós estamos diante do nosso Deus, nós encontramos uma alegria que só Ele pode nos dar. Uma força que somente o Senhor pode trazer para cada um de nós. E eu não sei como você entrou nessa noite, neste lugar, mas eu quero te dizer que o nosso Jesus, o Ebenezer, Ele está neste lugar. E Ele tem algo novo para nos entregar nessa noite. Eu queria que você se dobrasse, se rendesse nessa noite ao Senhor, entregasse tudo que você tem, o seu melhor ao Senhor. Mesmo se você estiver triste, entregue o que você tem, entregue suas lágrimas, rasgue o seu coração, diga aquilo que você está sentindo, mas entregue tudo ao Senhor. É Ele que tem estado conosco em todo o tempo. Feche os seus olhos, seja livre neste lugar. O Espírito Santo, Ele está no nosso meio, aquele que nos consola, aquele que nos conforta, aquele que é Senhor por excelência. Ele está nesse lugar. E nessa noite o Senhor mais uma vez quer falar conosco, quer renovar a nossa vida, quer nos colocar mais uma vez de pé. Encontre isso no Senhor, faça dele o seu refúgio, a sua segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Seja livre, Senhor, no nosso meio. Nós queremos bendizer a Ti, Senhor amado. Nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Nós queremos te dizer, Senhor, que tudo que nós temos, meu Pai, é Teu. Nós queremos entregar, Senhor, diante do Teu altar, diante dos Teus pés. Nós queremos nos prostrar. Nós queremos te dar, Senhor, uma oferta, Senhor amado, de gratidão por tudo que Tu és em nós, pela força que tem vindo do alto, pela benevolência do nosso Deus. Como diz o salmista, que te darei, Senhor, por todos os Teus benefícios, mesmo em dias tão difíceis, Senhor amado. Nós temos provado dessa benevolência, nós temos provado, Senhor, da Tua provisão sobre nós. Seja livre neste lugar, Senhor. Seja livre no nosso meio, ó Deus. Que cada um de nós possamos dar o nosso melhor a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glorifica Ele. Exalta o Senhor. Bendiga Ele, porque somente Ele é digno de ser adorado. Aleluia, Jesus. Espírito
você, a nossa alegria esteja em você, o nosso ânimo esteja em você, o desejo de adorar venha de você, Senhor. Que nós não venhamos morrer no meio da praia, à beira do caminho, mas que nós venhamos olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Que venhamos lembrar do que Ele é em nós. Que venhamos lembrar desse refúgio, desse socorro que é bem presente nas nossas angústias e tribulações que enfrentamos, Senhor. Que possamos combater o bom combate, guardar, Senhor, essa fé. Jesus, não nos deixe tirar os nossos olhos de você, Senhor. Você é o nosso alvo. Você, Senhor. É você, Jesus. Porque se não fosse você, onde nós estaríamos, Senhor? Se temos conquistado, se estamos de pé, é porque você, Senhor, é porque você tem segurado cada mão neste lugar. Traz, Senhor, a nossa memória tudo aquilo que pode nos trazer esperança. Não nos deixe enterrar os nossos sonhos, enterrar os nossos talentos, mas aviva dentro de nós, Senhor, o desejo de correr a carreira que nos está proposta. Que não venhamos nos deter, Senhor, por conta das dificuldades, Pai, por conta dos problemas, por falta do emprego, do dinheiro. Senhor, são tantas coisas que têm assolado o teu povo nesses dias. Mas nos leva a levantar os nossos olhos para Ti, Senhor. Que possamos nos mover em Tua palavra. Há uma palavra que rege, Senhor. Há uma palavra que nos faz nos movimentar. E essa palavra é a Tua palavra, Jesus. É a Tua palavra, Senhor. Venha sobre a Tua igreja, Senhor. Não somente sobre o ministério Ebenezer, mas sobre a Tua igreja na face da terra, Senhor. Aviva os nossos irmãos em Cristo, Senhor. Traz esperança, traz força, traz ânimo, Senhor. Renova-nos em Ti, Senhor. Que possamos ouvir a Tua voz. Que possamos ecoar, Senhor amado, o que Você é em nós. Que possamos gritar ao mundo inteiro: eu tenho um Deus que tudo pode, eu tenho um Deus que me sustenta, eu tenho um Deus que me fortalece, eu tenho um Deus que me renova, eu tenho um Deus que é tremendo, eu tenho um Deus que é soberano, eu tenho um Deus que é Jeová Shalom, eu tenho um Deus que é Jeová Jireh, eu tenho um Jeová Raá, eu tenho um Deus que é todo poderoso e que diante dele toda língua confessa que Ele é Senhor, que todos os joelhos se dobram diante desse Deus, reconhecendo o senhorio e o poder que é totalmente dele. Não há outra igreja, não há outro Senhor. O único de ser adorado é esse Jesus. Como nós precisamos correr para Ele. Há um lugar nos braços do Pai. Há um lugar nos braços do Pai. Corra para esse lugar. Esse lugar tem força. Esse lugar é um carinho. Esse lugar é um tratamento. Como você, como eu preciso. Porque Ele é aquele que nos conhece. Oh, Jesus. Seja bendito. Seja bendito, seja glorificado, seja exaltado de todo o meu coração, de todas as minhas
de Deus, louvar o nome do Senhor. Convido o pastor João. Louvado seja o Senhor Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Só da gente estar aqui nesse lugar. Quantas pessoas queriam estar aqui? Mas louvado seja Deus que eu e você estamos aqui. Que a gente não venha perder as oportunidades que Deus nos dá. Que a gente não sabe o dia de amanhã. Então agradeça a Deus, louve ao Senhor, exalta o nome dele. Convido de acumular a esta hora com o pastor João. Também quero cumprimentar a igreja por parte do Senhor. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, vindo da tua presença, ó Deus, mais uma vez nos encontramos. E desde já, Pai, como foi dito, ó Deus, que nós não vimos, ó Pai, perder nenhum momento sequer. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio de estarmos na tua casa, ó Pai. E mais agora, ó Deus, para ouvir a tua voz. Deus, continua abençoando o teu servo. Usa ele, ó Pai, segundo a tua vontade e o teu querer. Que tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem para falar com a igreja, ó Pai, não venha ser aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos, ó Pai. Continua abençoando o teu servo. Usa ele, ó Pai, tremendamente. É isso, ó Pai, que nós te pedimos, cremos e já te agradecemos. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Saúdos amados, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Também quero louvar a Deus por a presença do nosso irmão, que está nos visitando nessa noite. Quer dizer que é bem-vindo. Fique muito à vontade, meu amado. É uma honra para nós te receber. E tem mais alguém? Tem não, né? Então que Deus esteja assim nos abençoando e que o Espírito Santo permaneça conosco nesse lugar. Amém? Eu queria convidar os amados a abrir as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Nós vamos passear um pouquinho aqui nessa carta de Paulo em Atos, tentar trazer algum entendimento para nós de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Está escrito assim em Atos 17, de 1 a 4. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por três sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos, temente a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Senhor meu Deus, nessa noite nós mais uma vez agradecemos ao Senhor. Te agradecemos, Pai, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, ó Deus. Nós estamos felizes por ter um Deus tão poderoso, tão santo, um Deus criador dos céus e da terra, e saber que o Senhor cuida de nós, que o Senhor está presente em nossas vidas, que o Senhor tem propósito em cada um de nós, e o Senhor Deus planejou algo a ser realizado,
por meio também das nossas vidas. Assim, Deus, nós agradecemos ao Senhor. Somos muito gratos, Deus. Gratos pela oportunidade de mais uma noite poder estarmos reunidos nesse lugar, na Tua presença. Em meio a um tempo de tanta luta, tanta adversidade, um tempo de tantas percas, e o Senhor tem cuidado de nós. Tem nos guardado e nos livrado, e nos dado oportunidades de poder Te adorar, Pai. Obrigado, poderoso Deus. Peço ao Senhor em favor de cada família representada nessa noite, nesse lugar, Pai. Pai querido, no nome de Jesus, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe, Deus, a necessidade, o Senhor conhece as aflições, o Senhor conhece os desejos, os propósitos, os projetos de cada um que aqui se encontra, Pai. E nós apresentamos ao Senhor e pedimos a Ti, Deus, que haja prosperidade, haja sucesso, haja vitória em todos os planos, todos os projetos e os desejos que estão nos nossos corações nesse lugar, Pai. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações nessa noite. Em o nome de Jesus nós pedimos, louvamos e somos gratos ao Senhor, ao nosso Deus. Amém, amados? Tem algumas histórias da vida do apóstolo Paulo que traz muitos ensinamentos para nossas vidas. Nós sabemos que Paulo, antes de ser um homem convertido, ele era um homem perseguidor da igreja. Perseguia o povo de Deus. Mas em uma das suas perseguições, ele tem um encontro com Jesus. E quando ele tem um encontro com Cristo, a partir daí a vida desse homem mudou totalmente. E mais interessante é que nesse encontro, quando Paulo tem esse encontro com Cristo, que o Senhor manda Cornélio orar por ele lá em Damasco, para que caia as escamas dos seus olhos, para que ele volte a enxergar. E aquele sacerdote, ele tem medo de ir, ele se queixa com Deus, porque ele sabia qual era o propósito de Paulo, como Saulo ter ido àquele lugar, que era prender os crentes, era surrar os crentes. E aquele homem, ele teve um medo, ele assustou-se. Mas o Senhor olha para ele e diz: não, você vai, porque ele agora é um Paulo, e agora ele será também perseguido por causa do meu nome. Então acontece que Paulo, ele começa a exercer o seu ministério, um ministério de muitas lutas, um ministério de muitas perseguições. E quando nós nos deparamos com essa carta de Paulo aqui em Atos, específico aqui no capítulo 17, onde nós estamos ministrando, diante de tantas outras, nós observamos que Paulo, ele cumpria um ministério, cumpria o seu chamado de uma maneira fantástica. Como homem realmente de Deus deve se comportar, como homem de Deus deve andar, e o que os homens de Deus, quando fala-se homens, fala-se sentido geral, homem e mulher. E as discussões que Paulo tinha a partir daí, com aqueles judeus, com outros que surgiam na sua frente. E aqui nesse capítulo 17, Paulo chega em Tessalônica. No versículo de número 2 diz que, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados ele discutiu com eles com base nas Escrituras. Paulo, ele era um cara de discussão, e a discussão de Paulo era com base nas Escrituras sagradas, era mostrando, era ensinando, era levando o povo a conhecer realmente as Escrituras sagradas.
que essa necessidade é da igreja hoje. A igreja ela precisa aprender a discutir de uma forma saudável, uma discussão que leve vidas a conhecer as Escrituras Sagradas, que leve vidas a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque por falta do conhecimento do nosso Senhor, muitos são destruídos. Paulo, o texto vai dizer que ele discutia na sinagoga com base nas Escrituras, e a discussão no versículo 3 diz: explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Cristo que lhes proclama é o Cristo. Paulo discutia apresentando o seu Salvador, aquele que um dia de fato ele encontrou com ele na estrada de Damasco. Paulo ele teve um encontro real com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de tal forma que Paulo não se contia mais a não ser ministrar a palavra, a não ser discutir a palavra, a não ser dar exemplo da palavra, a não ser falar desse Deus, falar da salvação, falar da necessidade que todos tinham em conhecer esse Jesus, entender que ele veio para sofrer, entender que ele veio para morrer, mas também ele veio para ressuscitar ao terceiro dia, ele veio para trazer salvação, ele veio para trazer libertação para todo aquele que nele crê. Mas para que eles creiam é necessário que nós também hoje assumamos esse compromisso de sermos proclamadores do reino de Deus na terra. Que por maioria das vezes nós passamos semanas, meses e nós não proclamamos, nós não discutimos acerca da salvação, acerca da volta de Cristo, acerca que nós servimos um Deus que é real, um Deus que é verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. Nós não discutimos isso. Paulo ele discutia a respeito das Escrituras. E ele falava com base naquilo que estava escrito, com base na palavra. Mas interessante é que quando os homens de Deus eles se levantam com esse compromisso, esse propósito de apresentar Jesus, de ser representante do reino de Deus na terra, geralmente vai surgir tribulações, vão surgir as lutas, as adversidades. Paulo não foi diferente. Paulo passou também pelos problemas, pelas lutas e as perseguições por causa do nome de Cristo. E todos aqueles que se posicionaram como representantes do reino de Deus, eles sofreram a perseguição, sim ou não? Biblicamente falando, todos eles passaram, inclusive o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o modelo principal para nós, passou também por isso. Enquanto Paulo está ali discutindo com eles, o versículo 5 vai dizer que, enquanto ele está discutindo, conversando com eles ali a respeito de Cristo, os judeus ficaram com inveja. Olha, os judeus ficaram com inveja, e por motivo dessa inveja, eles reuniram alguns homens perversos entre eles e desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Por causa do evangelho, esses homens reuniram homens perversos e criaram um tumulto na cidade contra os ensinamentos de Paulo, contra o próprio Paulo. Uma perseguição foi travada ali e foi necessário Paulo ser transportado de Tessalônica para Bereia. Paulo é tirado daquele lugar e fica ali Silas e Timóteo, e quando chega em Bereia, Paulo encontra um novo público. No versículo 10 do texto vai dizer que logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e chegando ali, eles foram a
na sinagoga judaica. É interessante que Paulo, aonde ele chegava, a primeira coisa que ele fazia, ele ia a uma sinagoga. Ele procurava logo um lugar onde ele pudesse ali estar ministrando, estar falando de Deus, estar pregando, tirando a dúvida, tirando o espírito mal, o ensinamento errado naqueles lugares. Paulo chegava ali, e assim foi em Bereia. Só que em Bereia me chama muita atenção quando Paulo chega em Bereia. Chama muita atenção quando Paulo chega em Bereia, porque quando ele chega em Bereia, no versículo 10 diz assim, versículo 11 diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Olha a diferença. Quando ele chega em Bereia, o que acontece? E aí eles identificam os bereanos como os mais nobres. Por quê? Porque eles receberam a mensagem com grande interesse. O que mais os bereanos faziam? Receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo como Paulo estava pregando. Meus queridos, o que é que eu quero trazer com isso aqui para nós? É que esse é o tempo que nós precisamos mais ser assim como os bereanos. Povo que examina todo dia nas escrituras para ver se o que está sendo pregado realmente é o que está escrito na escritura, com textos e contextos, para confirmar o que está sendo pregado nesses dias, porque está surgindo nesses dias uma safra nova de falsos profetas, de falsos ensinamentos, assim como havia na época de Paulo. Hoje não será diferente, amanhã não será diferente, e se nós não conferirmos todos os dias com as escrituras sagradas, provavelmente seremos enganados. Jesus disse que na sua vida, antecedendo a sua vida, um número muito grande de falsos profetas se levantariam. O homem da iniquidade se levantaria. E nós estamos vivendo tempos de sinais de falsos profetas, sinais de homens da iniquidade. E esses homens da iniquidade estão surgindo todos os dias. Os falsos estão surgindo todos os dias. E esses que estão se levantando, o propósito deles é tentar parar o povo de Deus, é parar a igreja, é prender a igreja, é fazer com que a igreja ela não se mova. Por isso nós precisamos nos encher da palavra, buscar conhecimento de Deus e nos posicionar como homens e mulheres chamados por Deus para servir ao Senhor nosso Deus. Duas cidades com duas situações diferentes. Tessalônica, onde Paulo senta e começa a discutir, se levantam ali homens perversos. Hoje nós estamos vivendo no meio de homens perversos. Sim ou não, igreja? Como existem homens perversos nos dias de hoje? Autoridades que são perversos, eles não têm o temor de Deus. Uma nação que tem perdido o temor de Deus. Muitos porque falta conhecer Deus, falta que alguém chegue junto e converse sobre Deus, fale sobre as escrituras sagradas, fale do propósito de Deus, fale da necessidade de salvação, a necessidade de arrependimento, a necessidade de perdão, a necessidade de se voltar para o Senhor, para que essa nação ela seja salva. Paulo ele não perdia tempo. Aonde ele chegava, o assunto de Paulo era Cristo, era o Salvador, era mostrar às nações onde ele chegava
que o Deus que ele conheceu era um Deus diferente. Era um Deus que libertava, um Deus que curava, um Deus que salvava, um Deus que veio para sofrer, que veio para morrer, que veio para ressuscitar o terceiro dia, que veio para deixar uma mensagem de libertação, uma mensagem de cura, uma mensagem de salvação para as nações. E nós temos olhado nesses dias, e nós temos visto uma igreja escondida, uma igreja que tem se escondido nas suas cavernas, e não tem botado a cara para dizer que tem um Deus que é todo poderoso, que pode até destruir esse mal que está assolando as nações, chamado esse vírus. O nosso Deus pode todas as coisas. Ele tem o controle e o domínio sobre todas as coisas, e Ele pode só dar um sopro e tudo isso se destrói. Mas muitas das vezes nós estamos com espírito de incredulidade, não estamos acreditando na realidade do nosso Deus. E se nós não estamos na realidade acreditando no poder do nosso Deus, quem é o nosso Deus, qual autoridade teremos nós de discutir sobre as Escrituras? Até porque muitos poucos procuram conhecer, aprender realmente das Escrituras. E se você não conhece as Escrituras, você não sabe das Escrituras, você não tem como, não tem capacidade de discutir com ninguém sobre as Escrituras. Porque o mundo lá fora também conhece as Escrituras. O diabo também conhece as Escrituras. Como nós discutimos e falamos com base nas Escrituras sagradas, conhecendo as Escrituras, amém? O Senhor vai dizer: olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras sagradas e nem o poder de Deus. Por isso nós erramos, nós falhamos tanto. E Jesus está voltando, e a igreja como é que está? Pronta? Para com Ele permanecer para sempre? A igreja está pronta para permanecer com Ele para sempre? A igreja está pronta para enfrentar as oposições maiores que virão aí na frente? As grandes tribulações que virão aí na frente? Agora foi só o início, mas nós precisamos nos preparar para coisas mais sérias lá para frente. E nós só nos preparamos se nós de fato encontrarmos com o Senhor, como Paulo teve esse encontro com Ele, um encontro que levou a ter intimidade, a ter relacionamento, a dar vida pelo Evangelho, a viver o Evangelho, a praticar o Evangelho, a pregar o Evangelho, a discutir sobre o Evangelho, a discutir sobre Jesus, a falar do amor de Deus, a dizer que Jesus salva, Jesus cura, Ele é poder na tua vida, Ele é poder na tua casa, Ele é poder na tua família, Ele é o teu Salvador, Ele é o Filho do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Ele não aceita covardia na sua igreja. Nós precisamos nos posicionar. Precisamos ser Paulo hoje na terra, representantes reais do reino de Deus. Precisamos aprender a enfrentar as guerras, as lutas e as dificuldades que virão. Eu não sou pregador de rosas. Quando o Espírito Santo manda pregar sobre as rosas, nós pregamos. Mas quando Ele manda pregar sobre perseguição, sobre luta, sobre as guerras, sobre as batalhas que nós iremos enfrentar, é porque Ele está preparando a igreja para esses dias. Essa igreja precisa estar pronta, preparada, ser um exército valente nessa terra para a glória de Deus. Amém, amados? Os bereanos, eles receberam a mensagem, eles examinavam por meio das Escrituras para ver se tudo era assim mesmo, e creram. E muitos dentre os judeus
bem como dentre os gregos um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Eram multidões de pessoas que iam crendo e iam se convertendo a respeito da mensagem que Paulo pregava. A respeito do ensinamento, eles iam ouvindo, iam conferindo, e ali iam se convertendo ao Senhor. Dali Paulo desce, a perseguição volta novamente em cima de Paulo, porque descobriram que Paulo agora está em Bereia, e eles entenderam que os bereanos estavam recebendo a mensagem com muita alegria. Então eles seguem para Bereia para pegar Paulo lá em Bereia. Mas em Bereia eles tiram Paulo de Bereia. Os livros ali onde Paulo se encontrava em Bereia, eles tiram Paulo de Bereia e transportam Paulo para Atenas. E quando Paulo entra em Atenas, no versículo número 16, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Paulo chega naquela cidade e ele observa e diz: Deus do céu, que cidade é essa? Para onde Paulo se virava estava um ídolo. Aonde ele olhava tinha ídolo. E o texto diz que Paulo ele fica indignado naquela cidade. Você já ficou indignado por ver situações tão desagradáveis, tanta afronta ao nosso Deus, ou tantas adorações a outras coisas que não são o Deus verdadeiro, o Deus fiel? Não sei se você já ficou assim indignado, ao ponto de se posicionar. Muitas das vezes nós ficamos indignados, mas nós nos escondemos, pegamos a nossa capa e nos escondemos. E nós não discutimos a respeito das Escrituras. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 10, se me falha a memória, ele diz que entendia que o povo era zeloso de Deus, mas no entanto ele tinha uma preocupação, porque eles tinham zelo, mas não tinham conhecimento. E quando faltava conhecimento, eles criavam as suas próprias leis. Aqui em Bereia, aqui em Atenas, Paulo ele chega nessa cidade, ele se depara com a outra situação e ele vê que é uma cidade idólatra, cheia de ídolos, cheia de Deus. E Paulo sai passeando ali por aquela cidade. E chega um momento, no versículo de número 18, vai dizer: alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele, e alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e a ressurreição. Paulo ele não parava de pregar, Paulo não parava de anunciar. Mas quando chegamos no versículo 22, então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Olha onde Paulo vai. Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Às vezes está assim: religiosidade pura, muitas das vezes na vida da igreja. E Paulo, em meio àquela religiosidade, ele continua conversando com eles, e ele diz: pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição:
ao Deus desconhecido. Paulo andava por ali e ele andava observando os objetos de cultos, mas de repente Paulo chega e ele olha e ele vê ali uma inscrição dizendo ao Deus desconhecido. E Paulo diz: é sobre esse Deus que vocês não conhecem que eu quero falar dele. Eu falo a respeito desse Deus que vocês não conhecem. Porque a nação, o povo, eles conhecem os seus deuses. Eles têm as suas maneiras de seus cultos, suas adorações, mas eles precisam conhecer o Deus que talvez eles não conhecem aí fora. O verdadeiro Deus, o Deus verdadeiro, Criador dos céus, o Deus Criador da terra, o Deus que com as suas mãos Ele te formou do ventre. Foi Ele que te formou do ventre. Foi Ele quem te preparou, foi Ele quem modelou. Que muitos não conhecem, não sabem. Acham que somos simplesmente feitura de uma obra natural, de um ato, de uma relação. Não, nós somos feitos pelas mãos de Deus. E Ele nos fez para que Ele pudesse habitar nesses templos, porque somos templos sagrados do Senhor nosso Deus. E Ele habitando em nós, Ele possa nos direcionar, nos conduzir naquilo que Ele quer. Paulo foi conduzido, direcionado, ele chega, ele olha, ele vê, e ele diz: eu quero falar do Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Paulo está dizendo: vocês adoram esse Deus, e vocês nem conhecem esse Deus, mas eu vou anunciar ele a vocês direitinho. Eu vou ensinar a vocês como é que adora esse Deus. Eu vou ensinar a vocês como é que busca, como é que serve a esse Deus. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo a eles. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo ali vai pregando, ele vai dizendo quem é Deus, ele vai dizendo onde é que Deus habita. Paulo, em outras palavras, ele não habita nesses santuários aí. Esses lugares de culto de vocês, Deus está fora disso aí. Deus não está nesses lugares. Porque o lugar que Deus habita é em outro lugar. O lugar que Deus habita é em outros lugares. Lugares que são feitos por as suas próprias mãos. Deixa eu te dizer, você é uma habitação de Deus. Você é uma habitação de Deus. Porque somos obras das mãos dele. Amém? E quando Paulo sai de Atenas, ele é conduzido novamente como um fugitivo por meio das perseguições. Paulo é levado para Coríntios, e aqui eu quero encerrar. Paulo é conduzido para Coríntios, e quando chega ali em Coríntios, Paulo começa novamente a pregar, e ele começa anunciando o Evangelho, e dando testemunho aos judeus que Jesus, ele é o Cristo. Paulo vai dizendo: olha, esse Jesus que eu estou pregando, eu continuo dizendo, ele é o Cristo, ele é o Salvador, ele é aquele que veio para sofrer, ele é aquele que veio para morrer, ele é aquele que veio para ressuscitar. É esse Jesus, ele é o mesmo Jesus que eu continuo pregando nesse lugar, e eu dou testemunho desse Jesus. Lá em Atos, em Lucas capítulo 24, para que os discípulos pudessem dar testemunho de Cristo. Os irmãos lembram como é que Jesus fez com eles? Jesus olha para eles e diz assim: olha, vocês serão minhas testemunhas, porque Jesus estava para ser assunto aos céus. E ele diz: vocês serão as minhas testemunhas, mas vocês precisam permanecer aqui na cidade, até que vocês sejam cheios do poder, para que assim, depois que vocês serem cheios do poder, vocês possam testemunhar ao meu respeito. Porque homens vazios, mulheres vazios do poder de Deus,
jamais testemunharão a respeito do poder de Deus. Só testemunhe, só discute a respeito das Escrituras quem está cheio do poder de Deus, quem está cheio da presença de Deus. Se nós não estamos cheios da presença, nós precisamos buscar nos encher da presença. Aqueles homens, eles permaneceram ali, eles ouviram a voz do Senhor, receberam a orientação divina, eles permaneceram. Quando chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor derrama sobre eles do seu Espírito, eles recebem o poder de Deus, ficam cheios do poder, e a partir dali começa a manifestação do poder sobre aquelas terras, inclusive sobre essas cidades, esses lugares, aonde Paulo começa ministrando com toda a autoridade e poder de Deus, falando quem é de fato o nosso Jesus, quem é o Salvador. Paulo cheio do poder de Deus. E quando nós chegamos, versículo de número 7, Paulo diz assim: então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus, e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Todos aqueles que criam, que ouviam a palavra, ouviam a mensagem, eles começavam a crer e automaticamente eles começavam a ser batizados. Versículo 9 do texto diz: certa noite o Senhor falou a Paulo em uma visão, e ele diz a Paulo: não tenha medo. Com certeza aqui Paulo já estava amedrontado, ele estava temente, ele estava cuidadoso, ele provavelmente, não sei se ele estava pensando em dar uma parada, não sei o que era que Paulo estava pensando aqui, mas o Senhor vem a ele numa visão e diz: olha, não tenha medo. O Senhor, ele chega, ele traz um encorajamento para Paulo, ele traz mais um despertar para Paulo, ele diz: não tenha medo, porque Deus, ele tinha um propósito ainda nesse lugar. Ele diz: olha, não tenha medo, não tenha medo, continue falando e não fique calado. Olha o que é que o Senhor vai dizer agora: não tenha medo, continue falando e não fique calado. E eu quero trazer isso aqui para nós nessa noite. Nós não podemos ter medo de falar do amor de Deus. Eu entendo que o que o Senhor disse aqui a Paulo, ele está dizendo à sua igreja nesse lugar, nessa noite: não tenha medo de falar a respeito de Jesus Cristo. O Senhor está dizendo a você: não fique calado, abra a sua boca, permaneça falando, não se assuste, porque mal nenhum chegará sobre a tua vida. Ainda que venha a perseguição, ainda que venha as lutas, ainda que venha as guerras, as batalhas, as adversidades, não tenha medo, continue falando. Por que Deus está dizendo, por que Jesus está dizendo a Paulo: não tenha medo, continue falando e não fique calado? Ele vai dar uma garantia. Ele não vai somente falar, e ele também dá garantia a nós. Ele diz: pois estou com você, ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nesta cidade. Não tenha medo, continue falando, não se cale, porque eu estou com você. E todas as vezes que o Senhor, ele levantou alguém para falar do seu amor, para falar da sua palavra, para transmitir a respeito do Salvador das nossas vidas, ele geralmente trouxe o poder sobre eles. Ele veio junto. Quando ele prepara a grande comissão em Mateus, ele diz: olha, preguem, façam discípulos e não tenham medo, porque eu estou com vocês até a consumação dos tempos, ou em outra versão, até o fim dos tempos. Façam e eu estou com vocês.
Já pensou o que é isso? O Senhor dizendo: olha, faça porque eu estou com você. Não tenha medo de fazer isso, eu estou com você. E nessa noite eu quero concluir aqui dizendo: não se acovarde em falar do amor de Deus. Confia, porque o mesmo que está com Paulo é o que está dizendo a sua igreja hoje, que está conosco. Não só hoje, mas ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona, ele não nos deixará de maneira nenhuma. O Senhor, ele está conosco, ele permanecerá conosco. Ele está na tua casa, ele está com a tua família, ele está na tua vida. Aonde você for, ele irá com você. O Senhor não se aparta daquele que teme e obedece e anda na sua presença. Então, eu quero deixar para a nossa meditação que nós viemos meditar nessa noite sobre essa palavra liberada a nós. Amém, amados?